E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Vitor e você está no canal Vitec Dev, onde aqui eu te ensino programação da maneira que eu gostaria de ter aprendido. Então, vamos para o conteúdo do nosso vídeo aqui, que é criar um sistema com PHP, né? Um sistema CRUD aí de cadastro, listagem, alteração e exclusão de algum registro no banco de dados, né? Vamos utilizar o PHP aqui para mostrar, porque acredito que o PHP é a maneira mais simplificada que tem, né? Mais fácil de entender. Vamos entender como funciona a questão de back-end, né? E tudo isso. Então, o que vamos fazer? Primeiro passo, né? É instalar aqui o Champ. Então, nos últimos vídeos, né? Eu mostrei aqui como funciona a configuração do Champ, do PHP na sua máquina, né? Então, se você não tem o PHP configurado, dá uma conferida no último vídeo para poder configurar, né? Mas se você já configurou, continua aqui, beleza? Então, já instalei aqui o Apache e o MySQL. E agora, para fazer funcionar, vamos vir aqui na pasta champ do nosso disco local C, né? Aqui no meu tá champ 2, né? Porque deu um problema, eu tive que instalar de novo, eu preferi não apagar a que tinha. Então, no caso do seu vai ser champ, né? Aqui no meu tá champ 2. Mas vamos na pasta htdocs, né? Então, na pasta htdocs aqui é onde a gente vai colocar nossos sistemas em PHP, né? Então, eu vou criar uma pastinha aqui, ó, que eu vou chamar de sistema MVC, né? Porque vamos criar esse sisteminha utilizando o padrão MVC, né? Então eu vou abrir o meu VS Code aqui nessa pasta e vamos começar a programar aqui. Então eu vou optar por fazer da seguinte maneira: à medida que eu vou precisando criar documentos, criar pastas, eu vou criando, né? Vou explicando e vou criando. E aí eu não vou detalhar muito, né? Porque o intuito desse vídeo é realmente mais prático do que teórico, né? Então eu não vou ficar aqui explicando muito a teoria do que está acontecendo. O intuito mais é mesmo você fazer, né? Então, a partir do momento que você faz e vê funcionando, você começa a entender melhor, certo? Então, o que vai acontecer? Primeiramente, eu vou criar aqui a minha conexão com o banco de dados, né? Então, a minha conexão aqui, que é o que vai de fato fazer meu cadastramento, minha exclusão, né? Então, eu vou criar aqui uma nova pasta, que eu vou chamar de conexão, e dentro da pasta conexão, eu vou criar a minha classe conexão.php. Beleza? Lembrando aqui no padrão Pascal Case, né? Toda classe tem a primeira letra maiúscula, certo? Então, vou criar aqui o meu código PHP. Então, eu já tenho aqui, né, essa conexão já feita, esse método de conexão já feita. Eu vou só pegar ele aqui e vou colar aqui. Então, basicamente vai ser essa aqui a nossa conexão. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Então, vamos utilizar o padrão de PDO, né, para poder fazer essa conexão, que é aí a forma mais segura, né, mais ideal de fazer, por assim dizer. Mas basicamente o que a gente precisa para ter conexão com o banco? Eu preciso do meu host, né? O que é o host? É o servidor, né? O endereço do servidor. No meu caso aqui é o localhost, que eu estou utilizando o Champ, né? Um servidor local. Então, se fosse um sistema normal, um sistema web, você colocaria qualquer host do servidor, qualquer o IP da máquina, né? Enfim. Qual que é o nome da base de dados que a gente vai utilizar, né? No caso aqui, eu vou criar uma base chamada Vitec. O usuário vai ser o usuário root e a senha vazia, né? Porque estamos utilizando o Champ, no Champ tem esse padrão. O usuário é root e a senha vazia. Então aqui é métodos de conexão, né? Que ele precisa para poder funcionar certinho, está tudo funcionando. E aí, bom, essa vai ser minha conexão. Então, o que eu vou fazer aqui primeiramente? Eu vou criar a minha base de dados Vitec, né? Onde eu vou criar essa base de dados? Como estamos utilizando o Champ aqui, então eu vou utilizar aqui o próprio sistema do Champ, né? Se eu vim aqui no admin do MySQL, ó, ele vai abrir aqui o gerenciador de banco de dados, né? Então, basicamente aqui eu vou criar uma base de dados chamada Vitec. Então, ó, vou ver aqui no SQL, né? Código SQL, create database Vitec. Então, Ctrl Enter para executar esse código, ó. Percebe que aqui do lado eu já tenho minha base de dados Vitec. Beleza? Então essa conexão já tá pronta, já está feita. Vamos testar, ver se está realmente pronta? Como é que eu posso fazer para testar isso aqui? Então, já vimos isso antes, né? Mas vamos ver mais vezes. Vou abrir aqui como convidado. Então, eu tenho que acessar esse local, né? Então, como eu estou utilizando o champ localhost barra. Qual que é o nome da minha pasta que eu criei? Foi sistema MVC, né? Dentro da sistema MVC, eu criei a pasta conexão, certo? E dentro da pasta conexão, o meu arquivo conexão.php. Então, opa, localhost, alguma coisa eu coloquei errado, então vamos colocar de novo aqui. Localhost barra conexão, sistema MVC, foi sistema MVC mesmo que eu coloquei? Deixa eu ver. Sistema MVC, isso mesmo, sistema MVC barra conexão.php.
Então agora sim, ó, tá lá, ó, conexão com o banco de dados realizada com sucesso. Por quê? Porque ele já viu que existe esse local, já viu que existe aquela base de dados. Tanto é que se a gente vier aqui, ó, e, por exemplo, colocar essa base com outro nome, né, colocar o nome errado. Se eu voltar lá e atualizar, ele vai dar um erro, né, falou, erro na conexão, ó, base desconhecida, né, não encontrada, essa base aqui. Então, no caso da nossa base, é a Vitec, beleza? Então minha conexão aqui, minha classe de conexão tá feita, né? Na verdade, minto, né? Que eu coloquei só pra gente testar. Então, pra esse aqui de fato funcionar, presta atenção. Como eu falei, não vou detalhar tanto. Eu vou criar uma classe que eu vou chamar de conexão. Ah, essa classe vai ser abstrata, tá? Vou criar ela como sendo abstrata, porque eu não quero que no meu código principal instancie uma classe conexão, né? Vai ficar somente aqui no código mesmo. Como eu falei, não vou detalhar tanto, né? Mas enfim. Vou criar agora aqui o meu método public, que ele vai ser estático, que eu vou chamar de conexão. Certo? E agora sim, dentro desse public static aqui, eu vou pegar esse código, vou recortar e vou colar ele aqui dentro. Então, Alt Shift F para formatar. Alt Shift F, Ctrl Shift F. Não, é Alt Shift F mesmo. Não tá querendo formatar. Pera, acho que eu fiz a coisa errada. Deixa eu ver aqui. Minha classe public static conexão. Public function. Public static function. Opa, PHP, assim. Agora sim. Alt Shift F, ó. E beleza. Tá aqui a minha classe de conexão. Já eu explico por que nós fizemos dessa forma, tá? Mas basicamente, aqui a nossa classe de conexão tá pronta. Beleza? Então qual que é o próximo passo? Agora o próximo passo, já que a conexão está feita, eu vou criar aqui na minha pasta raiz um arquivo chamado index.php. Certo? Por quê? Porque por padrão, toda página inicial, ela vem com o nome de index. Beleza? E aí fica por padrão assim, ele já reconhece que é essa página. Tá, mas antes de criar como .php, deixa eu fazer um teste aqui. Ó, pelo menos no meu aqui, né, nem todos são assim, mas quando eu crio com o nome PHP, ele não me deixa ter os atalhos de banco de HTML para poder programar, né? Então o que eu gosto de fazer aqui, ó? Eu vou criar como arquivo .html primeiro, só para poder montar o HTML, ó. Então, exclamação, enter, eu monto a mistura HTML aqui, português brasileiro, título vai ser CRUD, né? Vamos montar um CRUD. E aqui eu vou dar, sei lá, um H1, ó. Seja bem-vindo. Beleza? Aí pronto. Feito isso, eu vou renomear ele novamente para .php. Porque senão, no meu caso aqui, né, eu tenho que escrever tudo isso manualmente. E aí, né, é trabalho que não precisa. Então agora, ó, como é que eu faço para poder acessar essa página aqui? Então, lá no meu navegador, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente acessar localhost sistema MVC. Eu não preciso de especificar que é o arquivo index. Por quê? Porque por padrão ele já sabe que é. Então, se eu executar, olha só, ele já identifica o meu arquivo com o nome index e ele é minha página inicial. Beleza? Então, estamos começando a montar nosso sisteminha. Então, o que vai acontecer agora? Eu vou criar um formulário de cadastro de usuários. Certo? Vamos criar aqui um formulário de cadastro. Então, seguindo o padrão MVC, eu vou criar uma pastinha chamada view. Por que view? Porque aqui vai ser a minha visualização, né? Tudo que for de visualização vai estar dentro dessa pasta, meus formulários, enfim, tudo que for de visualização para o usuário, né? Então aqui dentro da pasta view, ó, eu vou criar o meu arquivo cadastrar usuário. Posso botar form cadastrar usuário? Form cadastrar usuário. Fica melhor. Cadastrar usuário, ponto, vou botar ponto HTML, né? Só para a gente montar a estrutura mais facilmente. Então, aqui um código HTML, português brasileiro, vou botar aqui o título cadastro de cliente. E vamos montar um formulário, ó. Vou botar aqui minha tag form. Vou utilizar do método get, tá? Nesse caso aqui, para poder fazer funcionar, porque a gente vai... Vamos ter uma melhor visualização, né? Porque o get, ele envia lá através da URI, né? Através da URL. O post, ele envia ali por baixo dos panos. Então, vamos utilizar dessa forma, beleza? Então, abri a tag form, fechou aqui, ó. Vamos montar a estrutura HTML bem simples. Vamos supor que o meu cliente, nesse caso, ele vai ter só um nome, um CPF e um e-mail. Então, vou criar essa estrutura aqui rápido, ó. Uma div com label, nome. Embaixo desse nome, eu vou ter um input do tipo text. Certo? E eu vou duplicar essa estrutura aqui 2 vezes. E aqui vai ser o CPF.
Aqui vai ser o e-mail, tá? O tipo de e-mail aqui, tá? Vou botar o input type e-mail, porque ele já vem com a validação de e-mail, né? Fica legal. Então, o que vai acontecer aqui agora? Ah, faltou o último aqui, né? O meu input do type submit, que é o botão que vai, de fato, submitar esse formulário, né? Tudo que eu informar aqui, ele vai enviar. Então, vamos enxergar isso aqui, ó. Então, para acessar isso aqui, sistema MVC, posso botar aqui /view /form cadastrar cliente.php. Então, opa, coloquei errado. Sistema MVC, view, form, cadastrar, cliente. Não me encontrou? Coloquei errado aqui? Deixa eu ver. Ah, é porque eu não renomei para .php, né? Tá .html ainda. Então, vou botar aqui .php. Vamos lá. Opa. Atualizar. Volta aqui. View, form, cadastrar, cliente.php. Não tá achando? Form cadastrar usuário, né? Eu botei usuário aqui. Vamos botar cliente. Eita ferra. São os errinhos, né? É bom que a gente vai fazendo e aí vocês vão identificar quais são os erros, né? Porque aqui na programação é assim. A gente vai mais errado que acertar, né? Então tá aqui, ó, meu formuláriozinho, sem formatação nenhuma, né? Vou colocar aqui no meu, o velho do meu input, né? Então vou botar cadastrar. Então tá aqui, ó, o nosso formulário simples, né? HTML sem nenhuma formatação CSS. O foco desse vídeo vai ser só o back-end, né? Não vamos mexer com estilização aqui por enquanto, né? Vai ser no próximo vídeo. Então o que vai acontecer, ó? Vou informar um nome, um CPF, um e-mail, clicar em cadastrar. Quando eu clicar em cadastrar, ele tem que fazer esse cadastro para mim, né? E como é que vai funcionar esse cadastro? Então presta atenção. O que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, ó, e vamos criar agora a nossa classe que vai, de fato, fazer esse controle, né? De pegar esses dados que estão sendo informados aqui, nome, CPF, e-mail, e enviar para o banco. E essa nossa pasta vai ser a nossa pastinha controller, né? O padrão MVC. Então, controller é a camada onde nós vamos fazer o controle dos dados, né? Vou pegar aqueles dados ali e fazer a devida manipulação. Então, dentro de controller, eu vou criar aqui o meu cadastrar cliente controller.php, certo? O que vai ter, ó, aqui no código PHP, né? O que vai ter nesse controller, galera? Basicamente, esse controle aqui vamos recuperar os dados, né? Então, lá no meu formulário, como é que eu faço para dizer que eu quero mandar para cá para esse cadastrar cliente controller? Ó? É aqui o meu action, né? Do formulário. Então, quando eu clicar em submit, ele vai mandar através desse action aqui, ó. E onde é que está o cadastrar cliente controller? Presta atenção. Aqui no meu sistema de pastas, ó, eu tô dentro da pasta view, né? Ó, forma cadastrar cliente. Então, eu tenho que sair da pasta view, entrar na pasta controller e o meu arquivo cadastrar cliente controller. Então, ó, para sair da pasta, sair da pasta view. Opa, percebe que o VS Code até me ajudou, ó. Eu vou entrar na pasta controller, no meu cadastrar cliente controller. Pronto, quando eu clicar em submit, ele já sabe que é para vir para cá, ó. Então, bora ver se é isso mesmo, ó. Vou dar só um eco aqui. Vou colocar para ele escrever na tela aqui, ó. Teste, pra gente ver ele vindo para cá, né? Ele vai escrever teste. Pode até escrever dentro de um H1 aqui. Vou botar dentro de um H1 para ficar melhor de visualizar. Dá certo também, então vamos ver. Vou atualizar a página. Então vou botar aqui o nome, Vitor, um CPF. Vou botar qualquer número, né? Sem máscara por enquanto, só pra gente ver cadastrar. E o e-mail, vitor@gmail.com. Quer em cadastrar? Opa, ele redirecionou, ó, o cadastrar cliente controller. Beleza? Então, vamos fazer isso funcionar agora. Como é que eu faço, então, para recuperar tudo que está sendo passado aqui no formulário lá para o meu controller? É através da tag name, né? Então, eu vou recuperar as coisas através da tag name. Isso é back-end, né? Isso não é só no PHP, em qualquer outra vai ser da mesma forma, através da tag name. Então, eu vou colocar aqui, ó, esse aqui vai ser o nome, esse aqui vai ser o CPF e esse aqui vai ser o e-mail, o name e-mail. Então, ó, tudo que ele for recuperar é através da tag name, sem segredo. E aí, como é que eu faço para recuperar aqui no meu controller? Então, presta atenção, é bem simples, ó. Como eu estou enviando através do método get, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de nome. Ela vai receber do meu método get, ó, quem está com o nome. Dessa forma aqui, ó, o nome que eu informar nesse input vai ser recuperado nessa variável nome. E aí é só replicar a mesma coisa para os outros, ó. Aqui vai ser meu CPF, e aqui vai ser o e-mail.
e-mail e e-mail, certo? Então, dessa forma, eu vou estar enviando as coisas daqui, armazenando nessa variável. Bora ver se vai ser mesmo? Então, eu vou só imprimir isso aqui pra gente ver se ele realmente está recuperando. Ó. Então, eu vou colocar aqui meu variável nome, vírgula, variável CPF, vírgula, a variável e-mail. Então, bora ver se ele está realmente enviando para cá. Então, vou lá no meu formulário, ó, vou atualizar a página, colocar Vitor, CPF aqui, vitor@gmail.com. Vou cadastrar, ó. Opa, Vitor, o CPF que eu informei e o e-mail. E como eu enviei pelo GET, ó, o GET é esse aqui, ó. Ele envia os dados através da URL, ó. Certo? Então, justamente para a gente enxergar melhor esse cadastro. Se fosse pelo post, ele não mostra aqui, né? O post é meio que por debaixo dos panos. Beleza? Então, a única diferença aqui, se fosse no post, eu só ia dizer que em vez de ser underline get, vai ser underline post. Beleza? Mas vamos deixar no padrão get aqui mesmo pra gente ter essa melhor visualização. Beleza, gente? Então, basicamente, o que eu tô informando no meu formulário, já tô recuperando no meu controller. E agora, como é que eu faço para de fato pegar esses dados e enviar para o meu banco? Então, nós temos um passo a passo primeiro. Eu vou criar uma classe que a gente chama de DTO, que é Data Transfer Object, ou seja, objeto de transferência de dados. Então, é meio que eu vou pegar esses valores aqui, né? E vou passar para um objeto que vai pegar esses dados. E nesse objeto eu vou enviar para o banco. Então, calma aí, vamos entender aos poucos aqui, ó. No meu projeto, eu vou criar mais uma pastinha que eu vou chamar de DTO. Certo? Dentro da pastinha DTO, eu vou criar aqui o meu cliente DTO.php. Certo? Então, o que é esse cliente DTO, esse Data Transfer Object aqui? Ele vai ser basicamente um molde do meu cliente. Como assim um molde do cliente? O que esse cliente tem? Ele tem um nome, um CPF e um e-mail. Então, eu vou criar aqui basicamente o seguinte. Vou colocar aqui minha classe PHP, né? O código PHP. Eu vou criar aqui, ó, uma class cliente DTO. E nessa classe cliente DTO eu vou colocar o que meu cliente tem, né? Aqui já no padrão de orientação objeto. Então, private vai ter um nome. Ele vai ter um private privado, né? Um CPF. E um private e-mail. Beleza? Então, meu molde de cliente é esse que meu cliente vai ter. Então, seguindo a norma da orientação objeto, né? Tô deixando privado aqui para não ter acesso a esses atributos diretamente. Para ter acesso, eu vou criar quem? Os métodos gets e sets, né? Então, já baixamos a extensãozinha, né? Que são o PHP get set, PHP getters e setters. Pode baixar e instalar ela aqui. Para utilizar é muito simples, ó. Vou selecionar aqui nome, segura a tecla Alt, seleciono e-mail, segura a tecla Alt, CPF, botão direito, insert PHP 8 getter e setter. Então, olha lá, ó, ele inseriu já todos os gets e sets de cada um. Get nome, set nome. Get e-mail, set e-mail. Get CPF, set CPF. Beleza? Que eu vou utilizar para poder manipular esses dados. Então, presta atenção. O que eu vou fazer aqui agora no meu cliente controller? Meu DTO está criado, eu vou instanciar uma classe de DTO. Então, vou colocar aqui, ó, cliente DTO é um new cliente DTO. Ele já sabe que é isso aqui. Certo? Então, assim, eu estou instanciando uma nova classe do cliente DTO. E agora eu vou enviar para essa classe todos esses valores aqui, ó. Como é que eu faço isso? O meu cliente DTO, eu vou enviar, ó, set nome, né? Set eu envio um valor para o objeto, get eu pego o valor. Então, eu vou, nesse momento, enviar. Então, ó, set nome, que nome é esse? O nome que eu estou recebendo ali do formulário, ó, que a gente já viu que tá pegando, né? Faça a mesma coisa para os outros. Então, meu cliente set CPF vai ser o CPF que está sendo passado ali. E o set e-mail, que vai ser o e-mail que está sendo passado ali. Beleza? Então, estou pegando os valores aqui, que eu estou recuperando do formulário através do GET, e enviando para o minha classe de transferência de dados. Certo? Mas aí, beleza. Qual que é o próximo passo, então? Agora, o próximo passo é eu, de fato, pegar esses dados e recuperar lá no meu banco. Como é que eu vou fazer isso? Ó? Então, agora, nós vamos criar um novo pacote chamado DAO. Uma pastinha chamada DAO. Dentro da pasta DAO, vamos criar cliente DAO.php. Aqui vai ter código PHP. E aqui eu vou criar minha class cliente DAO. Dessa forma. Por quê? O que vai acontecer? No DAO, galera, é basicamente a classe ali onde a gente vai ter de fato os códigos que estão comunicando com o banco, né? Então, como nessa classe DAO vai ter conexão com o banco, eu tenho que recuperar minha conexão aqui.
Como é que eu faço para recuperar a conexão aqui, ó? Aquela que a gente fez lá no início, ó. Como é que eu vou fazer para recuperar ela aqui? Eu vou dizer o seguinte, ó. Vou dar um require once, eu vou dizer que nessa página, para ela funcionar, vai ser requerida a minha conexão. E onde é que ela tá? Bom, já que a gente já criou aqui, ó, a conexão, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar minha pasta conexão e vou arrastar para dentro da pasta por motivo de organização, né? Ó, dentro da pasta DAO, ó, tem minha pasta conexão aqui agora. Beleza? Porque eu vou utilizar basicamente aqui, né? Dentro da DAO essa conexão. Justamente aqui, porque é nessa DAO que eu vou de fato fazer as conexões. Então presta atenção. Onde está esse conexão agora? Tá dentro da pasta conexão, barra o meu arquivo conexão.php. Ó. Pronto. Eu já estou dizendo que essa página, para ela funcionar, a minha conexão é requerida aqui. Beleza? Ah, e faltou até aqui no outro também, ó. Não coloquei. Ó, como eu estou dizendo o cliente DTO, aqui é a mesma coisa. Eu vou dar um require once aqui. Ó, essa página vai ser requerida. Para ela funcionar, eu vou ter que pegar meu cliente DTO também. Então, eu vou sair de controller, vou entrar em DAO e vou... DAO não, em DTO, né? Entrar em DTO e cliente DTO. Então, vou sair de controle, dois pontos barra. Vou entrar em DTO, barra, vou entrar em cliente DTO. Pronto, ó. Agora já não vai dar problema isso aqui, beleza? Então... como é que vai ser feita esse cadastro, né? Então, basicamente, vai ser o seguinte, ó. Eu vou agora pegar a minha conexão. Eu vou criar uma variável conexão e ela vai receber a minha conexão aqui, ó. Como é que isso funciona? Então, como estamos utilizando um método estático aqui, ó, para eu fazer isso aqui funcionar, basta fazer isso aqui, ó. Conexão vai receber o método estático. Opa, deixa eu ver aqui. Conexão. Opa, ele não achou. Pera aí. Ah, sim. Que aqui, ó. Ah, não, retornou o PDO. Por que não tá querendo pegar minha conexão? Ah, porque eu tenho que criar dentro de um método, né? Esqueci disso. Então, olha lá, ó. Vamos criar uma public function. Vamos criar uma função que eu vou chamar de cadastrar cliente. Beleza? Pronto, ó. Dentro da minha classe cliente DAO, eu tenho essa função. Beleza? Agora aqui sim, ó. Eu vou criar a minha variável conexão e ela vai receber da minha classe conexão o meu arquivo, olha lá, ó, conexão. Beleza? Então isso aqui, ó, é como funciona de você chamar um método estático, ó. Eu não preciso instanciar um novo objeto, né, igual a gente fez aqui, ó. É um new conexão, né? Porque isso aqui eu vou utilizar várias vezes. Então isso aqui, ó, é chamado de padrão singleton, né? Que é basicamente a gente ter um único ponto de acesso. Beleza? Então, padrão singleton. Um único ponto de acesso. Então, toda vez que eu quiser conectar meu banco, é só eu fazer isso aqui. Por quê? Porque eu vou ter vários métodos aqui, ó. Por exemplo, aqui esse é um método de cadastrar. Mas vamos fazer um exemplo aqui. Opa. Ó, eu vou ter, além do método de cadastrar, eu vou ter o método, sei lá, de listar cliente. O método de listar cliente também vai fazer a conexão com o banco. Eu vou ter o método de excluir cliente, por exemplo. E todos eles vão ter que fazer a conexão com o banco. Beleza? Então esse é o chamado padrão singleton. Onde eu quiser chamar minha conexão, eu faço isso aqui. Beleza? Então, vamos cadastrar esse cliente. Então, presta atenção. Agora que eu já criei aqui a minha cliente DAO, eu vou dizer o seguinte. Para cadastrar um cliente, eu vou receber aqui, ó, o meu cliente DTO, certo? Na variável cliente DTO. Por quê? Porque agora lá no meu cadastrar cliente controle, o que vai acontecer? Presta atenção. Eu vou instanciar uma nova classe de cliente DAO. É o new cliente DAO. Para ele funcionar, eu já vou fazer a mesma coisinha aqui também, ó. Eu vou entrar na minha pasta DAO, no meu arquivo cliente DAO. Tá? Toda vez que eu instancio uma classe, ele tem que ter essa referência aqui, senão ele não funciona, ele não entende. Beleza? E agora o que vai acontecer, ó? Do meu cliente DAO, eu vou chamar o método cadastrar cliente, ó. Passando quem? Um cliente DTO, né? Que é esse aqui. Cliente DTO. Que é esse aqui, ó. Onde eu tô enviando os nomes. Então, presta atenção. No meu controle, olha só, eu tô usando o set para enviar o que tá recebendo. Lá no meu método, o que eu vou fazer? Tô recebendo como parâmetro esse cliente, ó. Tá sendo enviado aqui.
E eu vou agora recuperar tudo que esse cliente tem. Então, eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou criar uma variável nome, que vai receber do meu cliente DTO o get nome, ou seja, pega o nome que está lá. Aqui eu estou enviando o nome, ó. Enviei o nome Vitor. Pluf, Vitor veio para cá, enviei Vitor por DTO. Aqui eu estou pegando o nome Vitor. Beleza? Então, basicamente isso. Faça a mesma coisa para os outros. Então, CPF, get CPF e e-mail. Uma variável que eu vou pegar qual que é o e-mail. Beleza? Simples assim, estou pegando os valores aqui. Agora eu vou criar meu SQL que vai fazer a inserção no meu banco. Mas antes de criar meu SQL, né, eu tenho que ter a minha tabela que vai receber esse dado, né? Eu criei somente a base, ó. A gente vem aqui, ó, tem a base Vitec. Mas o que que tem na base Vitec? Não tem nada, ó. Ele até mandou aqui, ó, criar uma nova tabela. Então eu vou criar uma tabela cliente aqui, certo? Que é onde vai ter de fato meus clientes. Então eu vou optar por criar com SQL aqui, ó, fica mais simples. Fica melhor, né? Então, vou dar um create table cliente e aqui, ó, eu vou colocar o seguinte. Primeiramente, por padrão de banco de dados, né? Todo registro tem que ter um identificador único, né? Então, já é conceito de banco de dados que também entra aqui, que é importante, ó. Então, vou criar aqui um campo ID cliente, que ele vai ser um campo inteiro, um número, né? Ele vai ser a minha primary key, a minha chave primária. Ela vai ser auto-incrementável e ela vai ser not null, não vai ser nula. Beleza? Então, eu estou criando aqui o meu campo ID do cliente. O que é esse ID? É o identificador do cliente. Por exemplo, eu vou cadastrar um cliente aqui, não vai ter nenhum. Cadastrei um cliente, ele vai ser o 1. Opa, cadastrei outro cliente, ele vai ser o 2, o 3, o 4, o 5 e assim sucessivamente. Então, auto-incrementável, né? E aí, eu deixo com que cada um tenha o seu único registro, certo? O seu registro único. Então, beleza, agora eu vou criar meu campo nome, que vai ser um varchar, né? Ou vai ser caracteres. Até 200 caracteres aqui no nome. O CPF, eu também vou colocar como varchar. Por mais que seja número... Opa! Por mais que o CPF seja números, né? A gente não cadastra o CPF como sendo numérico, que é um número muito grande, né? Por mais que ele seja número, a gente não vai fazer um cálculo com o CPF. Ele é só um dado ali. Então, vou botar aqui... Com a máscara já dá 14, né? Vou deixar com 20 aqui, não tem problema. E o e-mail, né? O e-mail eu vou botar um varchar também de, no máximo, ali 200 caracteres de e-mail. Certo? Então, aqui está a minha tabela cliente, onde eu vou inserir meu cliente nessa tabela, dentro da minha base de dados Vitec. Percebeu? Então, agora, seguro aqui tudo, Ctrl Enter. Então, olha lá, ó. Beleza. Ó. Ele cadastrou minha tabela cliente, ó. Subi aqui a tabela cliente. Tá aqui, ó. Tem o ID cliente, nome, CPF e e-mail. Beleza? Então, vamos agora inserir o nosso cliente nessa tabela. Vou lá no meu código. E agora eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar ela de SQL, certo? Porque essa vai ser meu SQL. Como é que funciona a inserção de um elemento no banco de dados? Então, insert into. Vou inserir dentro da minha tabela cliente. E aqui, ó, como o campo ID é auto-incrementável, ele vai ser inserido automaticamente, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer quais campos eu vou preencher na tabela cliente. Eu vou preencher só nome, CPF e e-mail. Tá? Tabela cliente, isso. E quais vão ser os valores? Velhos. E aqui eu vou colocar os valores, na mesma ordem que eu coloquei. Então, por padrão de sintaxe, 2 pontos, nome, 2 pontos, CPF, 2 pontos, e-mail, tá? Que 2 pontos é esse? Calma, isso aqui é... Opa, já tem um ponto e vírgula aqui. Isso aqui é somente sintaxe, beleza? Porque agora nós vamos, de fato, fazer isso aqui funcionar. Como é que isso vai funcionar? Bom, eu vou criar uma variável que eu vou chamar ela de statements, né? STMT, o meu estado ali. Essa variável statement, ela vai receber da minha conexão o método prepare, ou seja, eu vou preparar quem? Vou preparar essa tag SQL que eu acabei de fazer, ó. Então, opa, prepara esse SQL aqui, ó. Eu vou mexer com ele, vou trabalhar com ele. Então, eu estou fazendo uma inserção, né? Como é que vai ser feita essa inserção? Eu estou enviando parâmetros aqui, né? Ó, nome, CPF e e-mail que estão sendo recebidos aqui, ó. Então, eu vou dizer o seguinte. Desse meu statement, né? Eu vou fazer aqui, ó, um bind param. Ou seja, quais são os parâmetros que você está querendo comparar? Onde está ali 2 pontos nome, eu vou colocar quem? O que está na variável nome. Simples assim, ó. Então,
nesse local aqui, ele vai inserir o nome que eu tô pegando daqui, que tá sendo enviado de lá, né, do controller aqui, ó. Então, faça a mesma coisa para os outros. Então, onde está CPF, vai ser o que está na variável CPF. Onde está e-mail, vai ser o que está na variável e-mail. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Opa, beleza. Tá tudo certo, tá preparado, tudo certinho. Agora você vai fazer o quê? Executa. Statement. Executa isso aqui para mim. Puf. Executou. Beleza? E aí, ó, eu quero que você me retorne true, retorne verdadeiro, caso dê certo. Porque se não der, vai retornar falso, né? Então vamos até inclusive fazer aqui um try catch logo, para deixar prontinho. Lembrando que o try catch é tratamento de exceções, né? Então, ó, try. Tente executar tudo isso. Tente executar tudo isso. Se não der certo, você vai pegar esse erro. Esse erro aqui vai ser um PDO exception, tá? Eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de exception. E aí você só vai ver o seguinte, ó. Imprime para mim, dessa exceção, o get message. Qual que é a mensagem de que ele não tá dando, né? E aí retorna falso. Ou seja, para ele dizer que não deu certo, né? Retorna true se ele executar e tiver tudo certo. E falso se ele não der certo e mostra a mensagem de que não deu. Beleza, gente? Então, é isso. Temos aqui o nosso controle, nosso fluxo de cadastro. E aí, ó, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui o seguinte. Como a gente está retornando aqui verdadeiro e falso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma variável que vai receber esse retorno, por exemplo, uma variável ok, variável retorno, enfim, ó, uma variável ok que vai receber o retorno da minha função, né? Vai ser verdadeiro ou falso. E se ele cadastrar, né, se ok acontecer, se realmente ele cadastrar, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um header aqui, um header location. Eu vou redirecionar ele para a página inicial, para o index. Então, vou sair de controller e vou acessar index.php. Beleza? Se não der certo, é bom colocar mensagens assim com JavaScript, né? Mas, vamos colocar aqui, se não der certo, eu vou deixar ele permanecer na mesma página nesse momento. Então, location, vou colocar aqui, ele vai sair da pasta controller, vai entrar na pasta view e vai no form cadastrar cliente. Vamos deixar assim por enquanto, né? .php. Caso não der certo. Então, esse aqui é o fluxo de uma aplicação no padrão MVC com PHP. Né? Bem simples, ó. O que está acontecendo? Eu vou acessar aqui meu formulário, vou fazer o cadastro. Puf, quando eu clicar aqui no submit, opa, ele vai acessar meu cadastrar cliente controller, que vai recuperar tudo que foi informado lá. Eu vou enviar para meu objeto de transferência de dados. Vou criar um método que vai de fato fazer esse cadastro, ó, passando esses métodos. E lá o meu método vai pegar tudo que foi enviado, ó, mas o get. Eu vou ter a minha query de banco de dados, que vai fazer aquela transação que eu quero. Vou executar. E simples assim. Bora testar para ver se funcionou? Então, ó, vou atualizar aqui a página. Vamos cadastrar aqui, vamos colocar Vitor, CPF tal, e-mail, vitor@gmail.com. Então, cadastrar. Opa! Ele redirecionou para onde? Para o index.php, né? Que é a nossa página que a gente mandou caso tenha dado certo. Então, bora ver se deu certo mesmo? Então, vou vir aqui, ó, na minha tabela de cliente. E olha lá. Eu tenho o Vitor inserido, ó. Que eu acabei de fazer. Então, ele é quem? O ID1, ó. Ou seja, somente o Vitor tem esse ID. Se eu quiser achar quem é a pessoa do ID1, é o Vitor. Percebe a questão do auto-incrementável? Bora cadastrar outro aqui, ó. Aí, pô, ele voltou aqui, né? Eu tenho que vir aqui, colocar view, /forma cadastrada. Vamos criar um botãozinho aqui que vai redirecionar direto, né? Ficar mais fácil. Então, vou aqui no index.php, ó. Vou criar aqui um link. Olha lá, ele não é completo, né? Então, abre e fecha a tag. href. Eu vou redirecionar para onde? Para view. Tô aqui em index, né? O index tá na pasta raiz, ó. Index tá na raiz. Bem aqui. Então, eu vou entrar em view, forma cadastrar cliente. Então, eu vou entrar em view, lá, forma cadastrar cliente. E eu vou colocar aqui no textinho, cadastrar cliente. Cadastrar cliente. Ficar melhor, né? A gente não acessa assim pela view, pela URL, né?
Então agora sim, cadastrar cliente. Opa, tô aqui. Então vamos cadastrar aqui agora a Amanda, CPF aqui, e o e-mail amanda@gmail.com. Cadastra. Olá, opa, redirecionou para cá. Vamos no nosso banco. Atualiza aqui. Agora o ID 2, ó, pertence a Amanda. E por aí vai, eu vou inserindo quantos foi, cada um vai ter o seu identificador. Beleza, galera? Então, assim funciona o fluxo de um sisteminha com PHP. Como vocês podem ver, é bem simples, né? Bem intuitivo de fazer e muito mais fácil de entender, certo? Aí aqui agora faltaria o quê? As devidas mensagens, por exemplo, ó, cadastrar cliente, ele não tá mostrando nenhuma mensagem se cadastrou, né? Se foi feito. Então, vou fazer o seguinte, ó. Só pra ficar mais legalzinho, eu vou vir aqui no meu view, forma cadastrar cliente, e vou inserir um JavaScript aqui, ó. Então, daqui, ó, on submit. Quando esse formulário for submitado, eu vou gerar um alert. Nesse alert, ó, vou colocar aqui, cadastrado com sucesso. Só pra gente já ver a mensagenzinha, né? Cadastrado com sucesso. Só pra ele ter uma mensagenzinha, né? Então, vamos ver. Atualiza aqui. Então, se eu vir aqui agora, nome, Miguel. Opa. Miguel, CPF, e-mail, miguel@gmail.com. Então, bora ver. Opa, cadastrado com sucesso. Deu uma mensagenzinha, o usuário sabe, né, que cadastrou. É mais de questão de front-end aqui, né, mas só pra vocês verem que a gente vai fazendo de acordo com o que vai aparecendo, né. E aí, pronto, ó, ok, cadastrou. Se eu for no banco agora, vem a tabela cliente, ó. Agora o 3 é o Miguel. Beleza, galera? Então, por esse vídeo vamos deixar assim, né? Já estamos aí com quase 40 minutos de vídeo. Acredito que o objetivo foi alcançado. Deu para entender. Então é isso. Caso não tenha compreendido, assiste novamente. É muito importante que você faça também. Não só olhe eu fazendo, faça. Porque quando você faz, fica mais claro de entender, né? Como você pode ver, esse vai ser o fluxo da aplicação sempre. Tudo que eu vou fazer. Eu preciso ainda alterar um cliente, excluir um cliente, listar um cliente, e enfim, dependendo do tempo, posso fazer várias outras funcionalidades também, né? Mas o que a gente precisa entender é que todas vão funcionar no mesmo padrão. Eu vou mandar para o meu controlador, ele vai recuperar os dados que eu quero manipular. Eu vou mandar esses dados para um DTO, né, que vai fazer a manipulação, vai enviar ali, e eu vou criar um DAO para poder fazer o método. Então, como é de cliente, né? Aqui a gente já tem a nossa classe de cliente DAO. Então, já tem o meu método aqui, ó, de listar cliente, excluir cliente. Basta colocar o código aqui, né? Mas vamos deixar isso para o nosso próximo vídeo, que senão fica muito longo. Beleza? Então, se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, né? Para ajudar aqui a crescer a comunidade e deixar um feedback, né? O que você achou, se você acha que pode melhorar. Que claro que pode, né, galera? Isso aqui não é unicamente feito assim, né? Foi a maneira mais simples que eu vi de explicar o conteúdo, né? A maneira mais prática que eu achei. Se você acha que tem uma maneira mais prática, comenta aí também, beleza? Então é isso, galera. Nos vemos então no nosso próximo vídeo, onde a gente vai continuar completando esse sisteminha aqui, beleza? Então, nos vemos lá.